Boa noite a todos. O nosso coração, o nosso pensamento, os nossos sentimentos elevados, pensando em Deus e em Jesus. Coloquemos diante dele para agradecer por mais essa oportunidade, estarmos glorificando a Ti, Senhor, sendo gratos por nossa saúde física, mental e espiritual. Pelo Senhor, na presença dos nossos lares, em nossa mesa, na cama que deitamos e adormecemos, no fundo do nosso coração, que em todos os dias possamos lembrar de Ti, em cada momento difícil, mas também naquele de felicidade, possamos louvar-te e glorificar. Somos gratos por mentor de cada um de nós, que o Senhor nos permite ter, para que possamos com eles aprender. Que estejamos atentos, cuidadosos e receptivos às suas instruções, parando um pouquinho para ouvi-los, meditando, sempre que possível, agradecendo. Somos gratos pela nossa família, Deus, e podemos lembrar do coração. Temos um lar. Lembramos também daqueles que estão sem ter onde dormir ou que comer. Para aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, por uma agulha, um segundo, suas vidas mudaram. Para aqueles que batalham dia a dia na busca por sua saúde física, que o Senhor possa estar com cada um deles, bem como com todos os órfãos que estão nos orfanatos, em suas casas, às vezes, mas que se sentem abandonados pelos jovens, pelas crianças e pelos adolescentes que estão seguindo suas vidas, possam estar sempre no rumo certo, no Senhor. Somos gratos a toda a equipe espiritual que está no trabalho e com certeza que está olhando por cada um de nós e de acordo com aquilo que necessitamos por nosso merecimento, para um melhor. Nosso diretor André Luiz possa conduzir a doutrinária de hoje, intuindo a Dona Aida, a nos repassar da melhor forma possível, que possamos nós estarmos aptos a entender e colocar em prática o Evangelho de Jesus. E assim, dessa forma, damos por aberto a doutrinária nesta noite, em nome de Deus e de Jesus. Pai nosso, que estais no universo, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino de amor e de bondade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso material e espiritual de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues à tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. E como nos ensina Kardec, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral e que o que a humanidade pode aspirar na Terra. É o mais perfeito modelo
é o nosso guia e a sua doutrina nos ensina a mais pura expressão das leis de Deus. Ele viveu aqui na Terra, ele vivenciou sua vida com seus exemplos e ensinamentos de Deus. Ele, o mais puro Espírito que apareceu na Terra, e o Espírito Divino que o anima. Jesus, o governador espiritual do planeta, ele que tudo programou juntamente, claro, com espíritos superiores, auxiliando para que a Terra fosse habitada. E um dia ele será conhecido e amado por todos na humanidade. Seja agora, seja depois, cedo ou tarde, todos vão conhecer esse nosso mestre amado, que é o exemplo para a nossa vida. E é necessário um grande esforço para nós sermos envolvidos pelas vibrações amorosas do chamamento de Cristo, comprometendo-nos a colocar em prática todos os seus ensinamentos na medida do possível. Como que nós pudermos, a cada dia um pouquinho, nos esforçarmos, ter o bom ânimo, que é isso que Deus quer de nós. Nós tenhamos que estar conscientes de que o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Aqui no Evangelho nós temos tudo que nós precisamos. Se estamos aflitos, tristes, podemos abrir ao acaso esse livro sagrado, como se diz, e vai ter uma resposta para nós. Então relata Marcos que, aparecendo a seus discípulos depois da ressurreição, Jesus exortou-os, dizendo-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. O que crer e for batizado será salvo. O que, porém, não crer será condenado. Está em Marcos 10, 15 e 16. Mateus registra o mesmo episódio. E depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Isso está em Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Então, esses textos, eles são tirados da Bíblia. E essa nos lembra que os cristãos, todos têm uma missão na Terra, que é ensinar seus irmãos de todas as raças, de todos os credos, de todos os continentes, as lições de Jesus. As maravilhosas lições do Evangelho. Instruindo-os na verdade
e preparando-os para a vida baseada na paz, na justiça e na amizade universais. Porque é um consolo isso que Marcos e Mateus nos relatam. Porque todos nós temos oportunidade. A grande oportunidade nossa é nós estarmos reencarnados. Porque nós já temos vidas anteriores. Não somos mais recém-criados, brutos. Nós já temos uma evolução. Cada um pode refletir em si, mais ou menos como está vivendo agora e o que já passou, o que vai passar ainda, sempre com a fé. Cumprindo, os discípulos do Cristo tornam-se preciosos executores de seu plano para este mundo, que não é outro senão implantar o reino de Deus em cada coração. Então, falando do reino de Deus, a construção do reino de Deus começa em nossos corações. E a sua construção, ela pede tijolos de amor, com muita dedicação, muito trabalho, desde a confecção de cada tijolinho, que é a nossa boa vontade, até a sua utilização nessa edificação, que é o conhecimento que nós vamos adquirir através dos estudos, através da leitura dos livros, através da leitura do Evangelho, das obras básicas. Tudo isso nos faz entender como é o reino de Deus. A felicidade futura, isso somente vai ser concedido para nós com suor e lágrimas. Devemos manter o ânimo e a coragem para nós perseverar até o fim. Alcançar a vida, e uma vida em abundância e bem-estar espiritual. Porque se nós temos o conhecimento, nós conseguimos entender um pouco, que seja, da finalidade da nossa vida aqui na Terra, do que Deus quer de nós, do que Jesus espera de nós, nós vamos em frente. Cada um de nós é convidado, no íntimo, em nossa consciência, na inspiração, na intuição que recebemos, para nós contribuir com, nem que seja uma cota de bem, na sustentação e na propagação da mensagem do Cristo. Propagando-a em forma de ação edificante. Falando, se expressando com serenidade, com paz, com certeza, que nem nós estávamos falando nos estudos. A fé, ela é uma certeza do que nós vamos fazer, do que nós vamos alcançar, o que nós queremos. E daí, executar, colocar em prática.
cada pessoa, cada obra de amor, que ela possa ser manifestada neste mundo, para cada pessoa. Como nos fala aqui Marcos, todas as criaturas. O Evangelho do Cristo nos oferece uma riqueza inesgotável de aprendizados, mas para alcançá-los, nós precisamos ir em busca do conhecimento. Não é sentados esperando que alguém nos leve pela mão para adquirir este conhecimento, que nos ajude a entender e questionar à luz da doutrina espírita com Jesus. A doutrina espírita com Jesus. De como a lemos, o que nós extraímos do aprendizado, examinar sobre como nos sentimos e agimos em situação que seja semelhante e que nos transforma. Por isso que nós temos que ler e entender o parágrafo que nós estamos lendo. Para que Deus e o amor de Deus em cada criatura, a cada dia vivenciando isso. Nós, em conjunto, com os bons pensamentos, as boas vibrações, nos sentimos fortalecidos. Porque aqui nós estamos na Terra. Não só de passeio, mas de trabalho, de missão. Missão com letra minúscula. Porque a grandiosa missão é de Jesus. Cabendo-nos seguir com amor, com apoio e auxílio dos benfeitores espirituais, sempre esperando que eles nos dão os bons conselhos, mas nós, com as nossas vibrações também, para o alto. E eles agem em nome de Jesus, seguindo sem medo o sábio conselho do Espírito Erasto, que ele nos fala assim: arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. É preciso que trabalheis. O trabalho é uma missão. E o que nós vamos arar em nossa terra, em nosso solo, em nosso coração? Vamos limpar as ervas daninhas? Vamos tirá-las ali? Limpar o joio do trigo? E Emmanuel nos alerta no livro Pão Nosso, para nós refletir, fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, como se nós respirássemos na estranha atmosfera de um escuro pesadelo. Nós temos fé em Deus. Mas quando uma coisa não dá certo, Deus é culpado. Não acredito mais em Deus. É assim que, na maioria das vezes, a gente age e pensa.
e, sacudidas pela corrente incessante no rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidos, dormentes e semimortos, até que despertem e se levantem pelo esforço pessoal de cada um, a fim de que o Cristo nos esclareça. Então o benfeitor nos questiona: e nós? Até quando permaneceremos cegos e dormentes pela inércia, pelo desculpismo, resistindo aos esclarecimentos de Jesus? Vou deixar para depois, para mais tarde, quando eu estiver aposentado. Aí eu vou me dedicar. E muitas vezes não dá tempo. Precisamos urgentemente nos esforçar em buscar Jesus. Mas quantas vezes nos limitamos a receber obras prontas? Repetimos intelectualmente parágrafos e citações sem sentir nada e vivenciar a mensagem do amor do Cristo? Lemos um parágrafo do Evangelho e não paramos um pouquinho. Não precisa 5 minutos para que nos diz por trás da letra as palavras deste momento em que nós estamos aí dispostos a receber a mensagem do Evangelho. Então, que a gente possa fazer com que nós mereçamos estar aqui encarnados e cumprir a nossa missão. E aqui temos umas perguntas sobre a missão no livro dos Espíritos, que fala sobre a missão de cada um. Na pergunta 573, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais, mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que os espíritos se depuram pela encarnação, também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. As ocupações comuns nos parecem antes deveres que missões propriamente ditas? A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um sentido de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que o homem tem uma missão real na Terra? Pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que faz seus semelhantes realizarem também. Não só para si,
também para o irmão que está ao nosso lado, progredir. E a pergunta 577, quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, ou pode receber uma missão não prevista? Tudo que o homem faz não é consequência de uma missão predestinada. Ele é frequentemente o instrumento de que um espírito se serve para fazer executar alguma coisa que considera útil. O espírito desencarnado. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro e que ele escreveria se estivesse encarnado. Aí procura o escritor mais apto a compreender o seu pensamento e a executá-lo. Dá-lhe então a ideia e o dirige na execução. Assim, este homem não veio à Terra com a missão de fazer a obra. Ele foi inspirado. Acontece o mesmo com alguns trabalhos de arte, com as descobertas, que são tudo missões de espíritos encarnados que vêm com essa missão, mas para executar de forma que um outro espírito possa ajudar esse espírito encarnado. Então, como vimos, todas as missões são mais ou menos gerais e importantes. A dona de casa, o professor, um agricultor, um filósofo e tantos outros. E quando despertamos para a realidade espiritual, pondo as nossas ações em movimento no bem, sem interesse pessoal ou material, sem egoísmo, de querer aparecer-se quando está fazendo algum bem, sem ser orgulhoso. A missão não é para si. Não é o seu intelecto, mas é o espírito que Deus criou e confiou para cumprir os desígnios divinos. Isso sim, nós somos. E como nos fala o texto de Marcos e Mateus, falar um pouco sobre o batismo, que na acepção legítima do termo, ele é purificação e é transformação moral. As palavras do Cristo, recomendando que todos os homens sejam batizados, significam que eles devem ser esclarecidos e doutrinados, despertando-se-lhes a consciência espiritual, a fim de que tenham noção exata dos seus deveres para com Deus e os semelhantes, conhecendo e nos preparando, como eu falei aqui desde o início, conhecendo Jesus e nos preparando. A cerimônia do batismo em si mesma é apenas um sinal, um símbolo, e nada vale se não for acompanhada de feitos renovadores no nosso caráter. Vemos que as maiores abominações e os mais horrorosos crimes contra a humanidade foram e continuam a ser
perpetrados por criaturas que se julgam cristãs, apenas porque receberam a imersão batismal. É preciso considerar, portanto, que para alguém se tornar cristão de fato, tem a necessidade de seguir Jesus, seguir as pegadas, seguir realmente o que ele nos ensina, não desviar dos caminhos. O verdadeiro batismo, pois, aquele que salva porque edifica, não é algo que se faça quase sempre inconscientemente, uma única vez na existência. Porque acho que aqui quase todos passaram pela Igreja Católica ou Evangélica e fomos batizados. Eu fui na Igreja Evangélica, luterana. Mas então, isso não é para nós. Ele é um processo do dia a dia de aperfeiçoamento, em que o avarento deixa de ser uma pessoa que guarda tudo para si. O bêbado cura-se da embriaguez. O colérico torna-se brando e pacífico. O depravado afeiçoa-se ao que é honesto, que é puro. O egoísta esforça-se por ser altruísta. Todas essas modificações têm que existir no dia a dia. O fútil entra a ocupar-se de coisas mais nobres. O glutão evita os empanturramentos. O hipócrita busca ser leal e sincero. O intolerante não mais reprocha as fraquezas do próximo. O ladrão passa a respeitar a propriedade alheia. O mexeriqueiro refreia sua língua. O orgulhoso aprende a ser humilde. O preguiçoso adquire o hábito do trabalho. O rico ampara e ajuda o pobre. O sadio assiste o enfermo e o inválido. O vingativo perdoa os seus ofensores. Será que nós já fizemos uma pequenina parte em nossa vida de todos esses exemplos? Quando os homens venham a perceber a inutilidade dos formalismos exteriores e abandonem o batismo da água para se entregarem a uma reforma íntima, a gente fala, né? Quase todas as doutrinárias, as exposições, para que seja feito mesmo essa reforma íntima em nós. Isso como o Mestre deseja e ele espera de nós. Daí todos os problemas que nos afligem serão solucionados radicalmente, mas tem que ser com amor, com dedicação, não com reclamação. Todos esses exemplos aqui para cima, se nós disser, vou começar a trabalhar porque senão
vou morrer de fome, ou, né? Tem que haver o hábito do trabalho, não só o trabalho para os bens materiais, mas o trabalho espiritual, que é mais importante do que o trabalho do dia a dia, das profissões. O insigne codificador da doutrina espírita, todos conhecem Allan Kardec, cumprindo uma da missão mais importante para a humanidade, que é a codificação da doutrina, com todos os livros das obras básicas, e principalmente o Evangelho, que é a educação moral de cada um de nós. Ao fincar os pilares da doutrina espírita cristã, porque a doutrina segue os ensinamentos de Cristo, a se espalhar pelo mundo, demarcou suas raízes com o selo da moral do Cristo, inscrevendo a suprema lei do Cristo, desenvolvendo seus princípios para o caminho do verdadeiro espírita cristão. Quando toda a humanidade seguir Jesus, aí a Terra será um mundo de regeneração. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto nós não seguir, pode ser que nós vamos ser deportados, ou como se diz, para mundos inferiores, né? Vamos baixar. A evolução fica a mesma. A evolução, ela continua. O que nós adquirimos, mas por nós sermos teimosos, por não seguir os bons conselhos dos nossos mentores, cada um tem o seu anjinho da guarda, que está alertando. Olha, não vai por aí, não faz isso, não faz aquilo, vai pelo caminho reto. Então, demos-nos as mãos e nos preparemos, envolvendo os nossos familiares, nossos amigos, a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso país, no mesmo manto do trabalho no bem, valorizando cada instituição espírita ou beneficente, cada cristão, cada espírita, cada indivíduo e cada obra de amor que se manifeste no mundo. Reconhecidos, nós reconhecidos, lembremos-nos que foram muitos e muitos mesmo os que se dedicaram à semeadura e implantação do amor na Terra. Em sua maioria, anônimos, mas que nós sabemos, nós conhecemos. Em nossa consciência está gravado e deixaram sua contribuição para a continuidade da obra do Cristo. Do mesmo modo, reconheçamos e agradeçamos tantos trabalhadores do bem nos tempos de agora.
que se mantêm incansáveis na semeadura da luz, como dentre tantos, o exemplo maior de Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Madre Teresa e tantos irmãos que se dedicam mesmo para implantar esse amor e tantos ceareiros do amor. Seremos sempre gratos. Temos o estudo do Evangelho Redivivo, que nos esclarece demais. Então, é um agradecimento por aqueles que estão se preocupando, estão estudando para passar para nós esses livros com essas orientações de Deus, de Jesus, os benfeitores espirituais, no serviço do bem. Agradecemos a todos esses cavaleiros da esperança, rogando-lhes bênçãos do Senhor da vida. E nós consideremos que o convite é para que um a um de nós tenhamos a credencial de obedecer, de amar, de esperar, de trabalhar e ajudar desinteressadamente a obra redentora do Evangelho. Desinteressadamente. Claro, com o interesse de que os irmãos também, mas não guardar para si, divulgar, falar, não ter vergonha de falar de Jesus na rua, no nosso trabalho, na nossa casa, com nossa família. Se reunir para fazer as orações. Com esses recursos em nosso coração, de trabalhar, estudar, obedecer, amar, Jesus, o Divino Mestre, encontrará possibilidades em nossa alma, a fim de que possamos refleti-lo com segurança para os nossos irmãos de caminhada. Nós não podemos ficar isolados, nós temos que estar unidos. E essa é a missão, com letra minúscula. Então, a missão de cada um: tornar-se mais evoluído, espiritual, moral e intelectual, para tornar o mundo melhor. O mundo, as pessoas, com a parcela de contribuição que cada um se propôs lá no mundo espiritual, o compromisso de vir aqui na Terra para cumprir a missão que se propôs. Uma missão de pai, de mãe, de filho e de irmão. Tudo isso com as bênçãos de Deus e de Jesus. Gratidão em nossos corações e que nós possamos refletir durante a semana sobre este tema, muito importante para as nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja.